achar que eu vou tentar vigiar o meu tempo. Nós precisamos, como professores, fazer isso, né? A gente se empolga, deixar a gente... Bom, deixa eu tentar não ficar de costas para os meus colegas, mas aqui eu atrapalho um pouquinho a projeção. Todos me veem? Sim, né? Sim. Boa tarde. Bom, desculpa. Faltou o microfone. Melhor assim, né? Porque está gravando. Isso, é verdade. Bom, o meu nome é Neival, professor, parabéns pela fala, adorei. E eu acho que sim, é bastante interessante porque o meu background é completamente diferente, né? Eu sou engenheiro, né? E aí eu ouço a crítica ao modelo de sustentabilidade e a gente também critica isso, né? Dentro de engenharia ambiental, né? A gente critica, né, às vezes a certificação daquelas regras que você mesmo desenha, que o modelo construiu, né? Isso é bastante interessante. Eu gostei muito da fala. Bom, tentar fazer uma rápida explanação sobre o outro lado. Eu não sei se está muito legal a minha fala hoje à tarde. Eu acho que, de repente, de manhã talvez fosse mais interessante para explorar os limites do impacto, né? Bom, eu vou falar então sobre as mudanças climáticas e aí eu vou trazer o seguinte: quais são os efeitos, quais são as causas dos efeitos e o que a gente está tentando fazer para resolver dentro desse modelo colocado tão brilhantemente pelo professor. Tá? Eu dividi então ali a minha fala nesses 4 pontos, né? Eu vou falar rapidinho sobre mudanças climáticas, como, onde, porquê, essas coisas todas, e aí a gente vai entender um pouquinho das causas e a razão, vamos dizer assim, por que a gente está na situação que a gente está hoje, e muito relacionada às colocações que o professor acabou de fazer. Demoramos para acordar. Tá? Depois eu vou falar então das projeções de futuro e falar do plano de ação climática, que é o plano do Estado do Espírito Santo, o plano de transformação, muito parecido com o plano de São Paulo, com o plano de Minas Gerais e com o próprio plano do Brasil. Apesar do Brasil ainda não ter divulgado o seu, a construção é muito nessa linha. Tentar falar rapidinho, a gente está sempre acostumado com isso aqui, né? Temperatura está aumentando, a gente está acostumado a ouvir a questão de temperatura, e a gente muitas vezes não percebe o que é de fato mudanças climáticas, né, ou quais são as implicações. O mundo não vai acabar, nós não vamos morrer todos, num cataclisma, a natureza também não vai acabar, nada disso vai acontecer. O que vai acontecer, sim, é o que a gente já está vendo que está acontecendo ali muito rapidamente. Né? Esse é um dado, um levantamento bastante simples, só olhar o número de desastres que a gente tinha em 1980 e que a gente tem ali quase 40 anos depois. Vocês notam que o amarelinho, tá, são os nossos desastres geológicos, né? Que esse a gente não afetou muito. Agora, toda a parte climatológica, hidrológica, meteorológica, se você vê que a gente sai ali de um pouquinho mais de 200 para um pouquinho mais de 800. Né? Então a gente passou 4 vezes. Então tem alguma coisa de errado acontecendo. Né? E aí tem muitos estudos nessa linha corroborando essa visão, né? Essa transformação da natureza, essa transformação da nossa sociedade, mas a gente não precisa ir muito longe. Se você olhar para o nosso estado, por exemplo, e aí a maioria das pessoas está aqui, o que a gente observa é o seguinte: no mesmo ano a gente tem alerta seca, estado de emergência e depois, no mesmo ano, no final do ano, a gente tem alerta, estado de emergência, porque a chuva destruiu, levou a cidade embora. O Iconha é um caso simples, né? Iconha todo ano, né? Vem aquela chuva, destrói Iconha, aí depois reconstrói Iconha, aí constrói Iconha, reconstrói... Por quê? Alguém tem que começar a se perguntar, não tem o negócio do errar humano e persistir o erro, né? Pois é. Então, e por quê? Porque essa é a nova realidade. Esse daqui é bastante interessante, 2019, né? Setembro, 16 municípios em alerta por falta de chuva. Né? E aí vem novembro, né? Acompanha os reflexos da chuva, não sei quantos mil desabrigados. A gente observa isso aqui, esse foi agora aqui no Espírito Santo, né? Municípios decretam o estado de emergência, mas estava lá no jornal, um mês depois, né? Olha quantos desabrigados estavam lá, 736 fora de casa e por aí vai. Né? Mais recentemente a gente viu esse aqui na televisão, né? Passou o ciclone lá no Rio Grande do Sul, né? Vocês perceberam como está ficando frequente? Toda hora tem a mesma coisa, né? Aquilo, e tem mesmo. E sabe de onde eu tirei da revista científica? Eu tirei esse gráfico aqui? Do UOL. Até o UOL já percebeu que tem alguma coisa errada. Né? Aí o UOL mostrando lá, ó, casos de desastre aumentaram, olha como era em 2000 e como é que é em 2020. Quer dizer, o pessoal já... a ficha já está caindo, né, para toda a comunidade. Esses aqui são os atingidos. Né? E aí vem outro aspecto extremamente importante. Né?
como eu falei, o mundo não vai acabar, não vai morrer todo mundo, mas vai ter uma parcela que vai ser mais afetada do que a outra. Vocês concordam, né? Assim, o mundo não vai acabar? Não, mas provavelmente nós não vamos ser 7 bilhões de pessoas aí no mundo, né? Ou 11 bilhões, como foi aquela projeção lá, né? E aí vai ter uma parcela que é a mais afetada, e a gente sabe qual é a parcela mais afetada, né? Então isso é muito importante a gente entender, né? Como essas mudanças elas estão, de fato, se processando, né? Mas por que elas estão acontecendo? E aí eu gosto de mostrar esse cara aqui, o Arrhenius, porque o Arrhenius, quem fez ciências exatas, estudou lá naquelas equações de química, lá, esse cara, ele ganhou o prêmio Nobel, equações de cinética química, tá, lá, E é interessante porque esse cara escreve um paper lá em 1896, lá na Revolução Industrial, ele faz uma conta e fala assim, olha só, vocês estão queimando carvão, esse negócio de queimar carvão vai emitir CO2, CO2 absorve calor, absorve radiação infravermelha, esse negócio vai dar ruim. E aí ele faz uma conta e publica um artigo, fala assim, se dobrar a concentração, o planeta vai ficar 5 graus mais quente, nós vamos ter efeitos catastróficos, tal. Pois é, a concentração de CO2 na época dele era 280, nós chegamos há 2 meses atrás a 420, tá? Então, e a temperatura não aumentou ainda 5. Não porque ainda não chegou no equilíbrio, tá? Porque na verdade é igual quando você bota a chaleira no fogo, tá? Você bota, ela não vai ferver, mas ela não está fervendo na hora que você bota, né? A temperatura está só aumentando. E é isso que a gente está vendo agora, a temperatura está aumentando. Quer dizer, o cara estava certo lá, né? Por quê? Porque a ciência é clara. E até pouco tempo não, eu estava convencido que era até pouco tempo, eu ia falar assim, até pouco tempo tinha um monte de gente gritando que era mentira, né? Mas agora a gente tem aquele caso lá na Argentina, né? Então, não, né? Tem muita gente ainda gritando, falando que é mentira, que não é verdade esse negócio de aquecimento global. Tem algumas razões, tá? Isso aqui é bastante interessante, aí casa justamente com a visão que o professor acabou de colocar. Isso aqui são os relatórios do IPCC. Deixa eu vigiar o meu tempo aqui, porque esse slide aqui, se deixar, eu fico 40 minutos falando dele. Porque ele é muito importante no ponto que você nota, esse é o First Assessment Report, o primeiro do IPCC. Tá? Aí, olha só, níveis de gases de efeito estufa antropogênico estão aumentando e são suscetíveis ao aquecimento global. Depois, 5 anos depois, há evidências do impacto humano irreversível sobre o clima. Depois, 5 anos depois, 6 anos, né? Forte evidência de uma mudança no clima induzida pelo homem. Percebe que a gente está levando mais ou menos 10 anos para chegar à conclusão de que nós estamos causando problema, né? Porque ainda estamos discutindo, né? Porque ainda está falando que é forte evidência, né? Depois, o aquecimento do sistema climático é inequívoco. Opa, chegamos à conclusão que está esquentando. Mas, muito provavelmente, está relacionado ao homem. Então não precisa fazer nada, vamos esperar mais um pouquinho que daqui a pouco vai ter mais evidência. E aí, em 2013, a coisa muda de figura, né? 2013 é um grande ponto de inflexão. Tá? Alertou que os perigos de inação tornam-se cada vez mais graves e a influência antrópica é clara. E aí a gente chega finalmente no marco atual, que realmente é um grande avanço, o último relatório do IPCC, dizendo, não há dúvidas de que foram as atividades humanas que aqueceram o planeta. Mudanças rápidas e generalizadas ocorreram no clima recente do planeta e alguns impactos estão se concretizando agora. Estão vendo um verbo no passado, que elas ocorrerão, não é ocorrerão, né? E isso é eu mostro sempre isso nas minhas aulas, porque isso é bastante emblemático. A gente precisa entender isso. A caravana já passou. Tá? Já foi. É a chaleira que eu botei lá no fogo. Tá? Já botou a chaleira. Ela vai continuar aquecendo. Tá? Vai continuar. Então, eu vou mostrar por quê, e aí vocês vão entender o problema. Mas isso daqui é interessante porque isso é o retrato do mundo. Tá? É o retrato do mundo por quê? Porque IPCC é o consenso. Cada país vai indicar os seus cientistas. Os cientistas vão discutir o problema. E o cientista diz que não é não. Tá? Os países falam. É claro que tem hora que fica ruim, né? Todo mundo falando, olha, está esquentando. Aí vem um falando, não está esquentando não. Olha, combustíveis fósseis. Os caras falam, não, combustíveis fósseis é bom. Outro dia eu vi um cara falando que combustível fóssil era bom porque aumentava o CO2 da atmosfera, as plantas iam aumentar a taxa de fotossíntese, iam se desenvolver mais rápido, e esses cientistas que estavam apontando para a catástrofe, eles estavam completamente errados. Tá?
pensa que faz sentido isso que o cara está falando. Mas é só fazer conta, né? Então a ciência sempre vos libertará. Se você fala para quem não entende, você até consegue vender alguma coisa dessa. Porque você fala, pô, fotossíntese, CO2, a planta cresce mais, planta é bom, planta vai... Entenderam? E muito acontece nesses discursos. A gente tem que ter muito cuidado com a supersimplificação dos problemas. Tá? A gente está vivendo uma onda de supersimplificação, né? Todo mundo fala, o problema é esse, o problema é aquele, e as soluções são mirabolantes, sensacionais, fantásticas. Olha eu ficando aqui 40 minutos falando desse slide. Porque esse slide fala muito sobre nós enquanto sociedade, nós enquanto nova organização. E aí por isso que eu falo que vai ao encontro da sua fala, né, professor? Bom, qual é o problema? O problema é simples, tá? Vou dar uma aqui de engenheiro só um pouquinho, né? O problema é isso aqui, ó. A gente aprende na escola que a gente tem nitrogênio, oxigênio e gases nobres na atmosfera, tá? Então é 78% de nitrogênio, 21% a gente aprende de oxigênio, tá? E 1% de gases nobres. Não é bem assim, é quase isso, tá? Mas tem aqui, ó, tá vendo aqui, ó, outro 0,5%. Não sei se todo mundo tá vendo isso, mas esse 0,5% é que é o problema. Porque desse 0,5%, 0,0038 é CO2. E aí é o problema, porque é tão pouquinho, que se a gente começa a emitir demais ele desde 1800, a gente começa a mudar a quantidade que tem na Terra. Tá? Esse é o problema da poluição, tão falada, por exemplo, da CSN, ou que a gente experimenta aqui, é o quê? Alguns gases que são emitidos pelas atividades humanas existem na atmosfera, mas eles são tão pouquinho que o nosso organismo não estava acostumado com eles. Quando você começa a emitir demais, o que vai acontecer? O seu organismo sente o efeito na mesma hora. Aqui é o planeta. Tá? Existia CO2? Sim, existia. CO2 sempre existiu. Esse desenhozinho aqui, ó, tenho certeza que, bom, faz parte dos currículos agora. Minha filha de 13 anos usa esse gráfico lá. É o ciclo do CO2, tá? Aquela história de que a árvore vai fazer fotossíntese, aí vai crescer, aí quando ela morre, ela vai ser absorvida decomposta pelos micro-organismos, né? Vai virar adubo, vem a nova árvore, né? Vai se alimentar daquilo. Então eu tenho um ciclo de emissão de CO2, né? A respiração da água, da árvore e também a fotossíntese. A gente inventou um pedaço novo aqui, né? Porque a gente tinha a emissão do CO2 e a absorção do CO2 pelo oceano e pelos seres vivos. A gente nós somos muito espertos, porque, antes de eu mostrar o carrinho, deixa eu contar uma outra história. Quando a matéria orgânica morre e se decompõe, com o passar do tempo ela vai sendo enterrada, não é isso? Milhões de anos depois eu vou ter o quê? Petróleo, gás natural. A que profundidade? 1 quilômetro, 2 quilômetros de profundidade. Então não está mais na atmosfera. Quanto tempo levou para a natureza conseguir tirar todo esse carbono da atmosfera? Alguns milhões de anos, certo? Então, quando você olha para a história e olha para um desenho desse aqui, fica fácil você entender que vai dar ruim, né? O Arrhenius lá entendeu isso lá em 1800 e alguma coisa, né? Por quê? Eu estou cavando um buraco, a natureza levou milhões de anos para botar isso aqui lá dentro. Eu cavo um buraco, às vezes de 2, 3 quilômetros, 4, 5, tá? Tiro esse carbono daqui, trago aqui para cima, queimo e coloco ele de volta na atmosfera. Por isso que está dobrando a concentração de CO2. Porque a natureza levou milhões de anos para tirar, e vai tirando aos pouquinhos, né? E eu vou lá em 200 anos, estou trazendo ele todo de volta. A conta não é tão complexa assim, né? Bom, essa é a concentração de CO2 que a gente tem na atmosfera. Vai me dizer que esse negócio... Como é que alguém vai falar que isso aqui não é antropogênico? Né? Bom, só estudar a história um pouquinho, né? Olha aqui, teve alguma coisa que aconteceu aqui entre 1700 e 1800? Claro que teve. Né? Nós. Bom, por que isso funciona? Isso funciona assim. Olha eu no meu tempo. Por que isso funciona? Funciona assim. A radiação solar vem do céu, né? Vai descendo. Vai passar por toda a atmosfera. A gente sabe que a atmosfera absorve parte da radiação. Lembra da camada de ozônio, né? Que quando apareceu aquele buraco, todo mundo achava que ia dar câncer de pele e tal. Porque o ozônio absorve a radiação ultravioleta, tá? Que dá câncer de pele mesmo. É usada para esterilizar alimentos e por aí vai. Bom, isso acontece naturalmente. A radiação bate no solo, esquenta o solo aquecido vai irradiar de volta. Quando a radiação do solo sai, ela também vai sendo absorvida. Então você está vendo que uma setinha vai ficando mais magrinha ali, ó, tá? Resumo da história. Entrando é igual ao que sai, você não tem aquecimento, você tem o planeta Terra em equilíbrio. Beleza? Só que os gases, eles absorvem radiação, a gente sabe disso.
Os cientistas estimam que a Terra, tá vendo? Olha só, esse é o que a gente gera de aquecimento, por exemplo, a presença de vapor d'água ou CO2, eles esquentam a temperatura do planeta em 33 graus. Sem esse negócio desse efeito estufa, o planeta seria 33 graus mais frio. Por isso que vocês já repararam que os cientistas pararam de falar de efeito estufa? Não fala mais, né? Fala em mudanças climáticas. Porque efeito estufa é uma coisa natural, ele não é artificial. Tá? Mas nós somos muito bons, nós pegamos e colocamos mais o quê? CO2, mais metano. O que esses caras fazem? O aquecimento aqui do solo, tá? Quando ele vai irradiar o calor embora, esses caras, eles... Está vendo que a setinha ficou mais magra? Né? Eles absorvem um pouco daquele calor, armazenam o calor na atmosfera. Resultado, calor entrando não é igual a calor saindo. E aí a gente está esquentando. Tá? 2, 3 watts por metro quadrado, tá? De desbalanço. Então a gente começa o quê? A aumentar a temperatura. Aí o último relatório do IPCC, que é bastante preciso, nem parece que é o mesmo mecanismo, tá? Levou à construção desse último relatório. De maneira geral, o IPCC ele é considerado como extremamente conservador pelos cientistas. Por quê? Porque é o tal do relatório de consenso. Né? Chegar no consenso num texto desse é algo muito, muito complexo. Né? Mas o ponto principal é o quê? Resumo da ópera. O problema não é muito a temperatura. O problema é a temperatura, sim, em algumas regiões. Aqui, por exemplo, tá? Onde a gente mora, a gente vai ter vários dias acima de 36 graus. Quando está acima de 36 graus, o seu organismo não consegue trocar calor com o meio. Tá? Como é que você faz? Você começa a suar. Só que a gente mora do lado do mar. Então a umidade relativa aqui já é lá em cima, né? Então o que acontece? Tem vários estudos que mostram que a gente vai ter um número expressivo de dias que a gente não vai poder mais ficar do lado de fora se aquelas previsões mais, vamos dizer assim, pessimistas se realizaram. O famoso business as usual, apontado pelo IPCC, por várias entidades. E aí o ponto aqui é o seguinte, o problema maior que a gente está observando hoje eu dei muito calor para a atmosfera. Lembra que os gases absorveram o calor, né? CO2 principalmente. A atmosfera, então, ela está mais energética. Quando chove, tá? É fácil pensar que está mais quente, o que vai acontecer com a água? Vai evaporar mais rápido, certo? Então seca mais rápido. Tá? Agora, imagina que uma nuvem formada devagarzinho vai ser uma nuvem, aquela nuvem carneirinho, né? Aquela nuvem algodão doce. Imagina uma nuvem que seca com mais energia. Vai ser aquela nuvem mais pesada, que também vai chover mais pesado. Então é bastante interessante porque eu vou ter, quando for secar, seca mais rápido, e quando for chover, chove mais forte. Ora, mas não é isso que está acontecendo agora com a gente? As nossas cidades não estão preparadas para isso. O nosso estilo de vida não está preparado para isso. Mas o que a gente precisa entender é que veio para ficar. Essa é o novo normal. Tá? É isso que é as mudanças climáticas. Lembra do verbo passado do IPCC. Tá? Então, e aí, né? Então tá. Então, ó, isso daqui é a nossa projeção de taxa de emissão. Deixa eu olhar meu horário. Tá bom, estamos indo bem. Esse aqui é o nosso, nossas projeções. Ó. O de cima é o pior cenário. É o cenário menos sustentável. E os de baixo são todos... Tá vendo o último númerozinho? Talvez vocês não consigam ver. É 8,5. O que quer dizer isso? É 8,5 watts por metro quadrado. Quer dizer que eu tenho uma lâmpada de 100 watts a cada espaço desse aqui, ó, de desbalanço. Né? Ou seja, a Terra vai esquentar. Já estou vendo isso. Tá? Então essa é a trajetória business as usual. Aqui, ó, tá vendo? Não sei se dá para ver, mas eu estou com um laser ali. É onde a gente está. A gente pode virar mais sustentável. A gente pode continuar como está. Tá? E a gente pode ficar alguma coisa aqui no meio. Todos esses caminhos, tá, vão ter um resultado de aquecimento. Aquele que está marcado ali é a próxima aposta. Tá? Os cientistas climáticos hoje acham que nós vamos ficar entre o 2,5, o 2,6 e o 4,5. Ou seja, nós teremos um aumento entre... Bom, a gente já está com 1,2. 1,5 já é quase consenso que ó, já era. Tá? Esse aqui de 1,5, vou falar do Acordo de Paris já, mas 1,5 a gente já... Acho que não rola mais. Mas aqui, provavelmente, dentro de 20 anos, a gente vai estar passando os 2 graus. Provavelmente por quê? Olha só, o 2,6, está vendo aqui? Ó, é difícil a gente emitir 40 bilhões de toneladas, tá? E aí, de repente, a gente vai descer. Em algum lugar em torno de 2070, nós vamos arrumar uma tecnologia sensacional que nós vamos virar carbono negativo.
Vocês acreditam? Eu acredito que a gente vai conseguir. Não sejam pessimistas. Vamos sim. Então, hoje, tá, gente? O mundo todo está falando de quê? De Net Zero 2050. O que quer dizer Net Zero 2050? Net Zero 2050 é isso daqui fazer desse aqui, ó. Net Zero 2050. Perceberam o tamanho do esforço? Não parece provável, né? Não parece. Não é isso? Pois é. Nós assinamos, né? Que nós vamos ser. Assinamos lá na ONU, né? Espírito Santo vai ser Net Zero 2050. Vocês acreditam? Tem que acreditar, gente. Otimismo. Mas vamos lá. Por que esse negócio de 2 graus e esse negócio de 1,5 graus? É porque olha para esse gráfico aqui, né, Brasil? Fica difícil, né? Você falar assim, vai cair para... Né, o negócio está aqui, vai cair... Não vai, não parece, né? A natureza nunca tem curva, né? Não tem um negócio assim, tá subindo, de repente, pá, não, ela sempre... Né, pode descer igual aquela curva ali, ó, do 2,6, né, o azulzinho, né? Mas descer abruptamente um ponto de inflexão, pouco provável. Qual é o problema? Só para vocês entenderem a lógica aqui, o que nós estamos vivendo no momento, tá? Isso daqui é um gráfico que está lá no relatório do IPCC, nesse último relatório do IPCC. É bem legal de ler, tá, gente? Recomendo. O IPCC tem 3 níveis, tá? Tem o relatório para tomadores de decisão. Isso, que é o sumário executivo. Relatório, aí é um relatório técnico resumido, tá? Então, assim, ó, esse resumo executivo, 100 páginas. Técnico resumido, 300 páginas. Técnico completo, 5.000 e nananã. Tá? O técnico completo é para quê? Aí eu tenho lá 300 páginas sobre florestas. 300 páginas sobre agricultura. Tá? Então ele é para os cientistas de floresta. Então você lê o primeirão, o mais resumido, ele já te ajuda bastante. Esse aqui é um gráfico bem ilustrativo. É assim, ó. Por que 1,5 e por que 2? Tá? Ó, isso daqui é o que a gente tinha entre 1950 e 1900. Então, um evento de chuva intensa, tá? Que acontecia uma vez a cada 10 anos, tá? Hoje em dia, está 1 grau mais quente, ele já acontece, ele já é 30% mais frequente, tá? Se eu aumentar 1,5 graus, ele vai ser 50% mais frequente. Se eu passar para 2 graus, ele já vai ser 70% mais frequente. Ou seja, mais ou menos assim, né? Aquilo que acontecia de 10 em 10 vai começar a acontecer de 5 em 5, então ele para de ser desastre, né? Ele começa a ser uma coisa mais frequente, não é isso? E também nota que aqui eu começo a ter o quê? Olha a intensidade aumenta. Isso acontece para chuva intensa e vai acontecer do lado a mesma coisa para seca. Então, esse limite de 2 graus é o limite que se convencionou lá no Acordo de Paris. Os países signatários do acordo vão tomar medidas para evitar que passe de 2 graus. Mas envidarão esforços para evitar que passe de 1,5. Tá? A mesma coisa a gente tem com extremo de calor. Tá? Ó, dá para ver a mesma coisa, né? 1 grau, tal. Só que aqui o extremo de calor, olha só. Com 1 grau mais quente, ele já é 3 vezes quase mais frequente, tá vendo? Com 1,5 já é 4 vezes. 2 graus a gente está chegando em 6 vezes. E aí é interessante vocês notarem o seguinte. Pensa nas consequências. Vamos esquecer temperatura. Isso é muito importante a gente esquecer temperatura. A gente tem que pensar no primeiro momento em quê? Chuva, seca, produção de alimentos. Né? Porque se eu estou falando aqui chuva, seca e temperatura, pensa o que vai acontecer. Né? Tem região do Espírito Santo, tem um estudo mostrando da Unicamp bastante interessante que mostra a produção de alimentos, como é que algumas áreas que são ricas da cultura A, não vou poder mais ter a cultura A. Eu vou ter que tentar encontrar uma cultura B, porque a cultura A não vai ser viável naquela região mais. Esses são os gráficos, tá? Dos cenários. Aí os meus colegas climatologistas produzem vários desses casos, né? E o importante é a gente observar. Esse é o pior cenário, né? Então a gente tem um aquecimento, não é igual para todo mundo, né? Muita gente tem essa ideia, fala, 2 graus de aumento. Não, é 6 graus de aumento. A seca da Amazônia lá, vocês estão acompanhando, né? Pois é, tem uma possibilidade real de quê? Da Amazônia acabar, não por causa da motosserra, porque a motosserra já fez o trabalho dela. Porque assim, ó, quem defende muito isso é o Carlos Nobre, que é professor visitante lá do nosso programa, bastante conhecido. É o seguinte, a Amazônia é tão grande, tá? Que ela gera o seu próprio clima. A Amazônia gera excesso de evaporação, então a floresta cresce por causa da sua chuva. Nós no Sudeste aproveitamos muito a chuva, a umidade gerada lá. Se começa a diminuir muito, tem um tamanho, e aí é o tamanho crítico, o que acontece?
eu não consigo mais sustentar aquele volume de chuva. O volume de chuva vai diminuindo. Aí o volume de chuva diminui, a Amazônia diminui. A Amazônia diminui, o volume de chuva diminui e assim vai, e aí acaba sozinho. Porque se vocês olharem, o solo é muito pobre, né? Ele vive à base da matéria orgânica da própria floresta. Então, tem vários cientistas que apontam isso, e aí é um grande problema, né? Então, o risco existe, ele é concreto, tá? A gente precisa tomar conta e tentar fazer o reflorestamento. Isso é muito importante, tá, gente? Bom, conforme o cenário, tá vendo que esquenta diferente, né? Mas o mais legal é a gente usar esses modelos aqui para ver o Espírito Santo, tá? Esse é o modelo do INPE. Aí você vê aqui, ó, temperatura eu já falei, né? Não vamos se preocupar com a temperatura também porque o tempo é curto. Vamos olhar para esse aqui, ó, chuva. Olha o norte do Espírito Santo que já chove pouco, tá vendo? Esse número aqui, ó, tá por volta de 1000 aqui, milímetros, tá? Olha só, não é no cenário 8 não, que é o piorzão. O 4.5 é um daqueles mais prováveis, tá? Ó, eu vou ter já em 2050, esse numerinho aqui tá em torno de, sei lá, 400. Eu vou pegar um lugar que já chove 1000, quem vai passear no norte do Espírito Santo vê como é que é o norte do Espírito Santo, né? Chove 1000 milímetros lá, eu vou cair para 600. Né? Isso é projeção do modelo do INPE. Então eu tenho, sim, grande problema. O Espírito Santo é um que está ali bem num lugar onde a gente está na transição. Uma transição complexa. Tá? Bom, então, o que podemos fazer? E aí vem os planos de ação climática. Nos planos de ação climática, sempre vai ter essas duas perninhas ali. Tá? Vai ter plano de mitigação e o plano de adaptação. Tá? O de adaptação, já falei, né? Não tem jeito. A caravana já passou e o clima já mudou e está mudando. Tá? Então, toda aquela história que a gente é bem familiarizado com, sobre áreas de encosta, de alto risco de deslizamento, rios, tudo isso, cara, já era assim antes. Agora a gente tem que se preocupar muito mais com tudo isso. Tá bom? Mas a gente não precisa só fazer essas ações, então, de adaptação. Isso é só um pedaço da coisa, né? A gente precisa também fazer o quê? Lidar com a mitigação. Aqui a gente atua lá no departamento muito aqui nessa parte. Quando eu falo de mitigação, mitigação a gente vai ter que lidar com, só voltando, ó, energia diferente, sistemas baseados na natureza, tá? Gestão da água, gestão de resíduos, transporte. 80% da nossa energia vem de combustíveis fósseis. 80% da energia do mundo vem de combustíveis fósseis. Tá? Quando a gente fala que o Brasil é sustentável, energia elétrica é sustentável. Tá? Não pode confundir uma coisa com a outra. Energia elétrica, sim, a maior parte da matriz brasileira é sustentável. Agora, energia não é. A gente é fóssil até o pescoço. Vamos falar até o pescoço. Até o pescoço é o mundo. Até o peito, mais ou menos. Tá? Porque a gente esquece, por exemplo, nós aqui. Nós somos um pé grande ecológico, né? Por quê? Vem de carro, vem de ônibus. Olha para esse prédio aqui, ó. Esse prédio, vocês estão sentados em cadeiras de aço. Aço, lembra da CSN? Tá? A refrigerada ainda. Esse é café pequeno. O aço é complicado. Você sabe por que o aço é complicado? E ele é o principal material de construção mecânica da nossa sociedade. O que é minério de ferro? O minério de ferro é ferro oxidado. Um pouquinho de química, mas todo mundo vai entender. É FeO, ferro e oxigênio. O que as siderúrgicas fazem? Elas pegam o FeO, cavam o buraco, tira, tá? Então é FeO. O que é o aço? É quase que ferro puro, tá? Ele tem um pouquinho de carbono, 0, mas é principalmente ferro, tá? Então eles pegam, tiram o minério da natureza, tá? Que é FeO, e usam o carvão mineral, aquele que estava enterrado lá no fundo, né? Tiram de lá e pegam esse carbono, botam dentro de um altoforno junto com esse minério. Então você vai ter carbono mais o FeO. O que o carbono vai fazer? Ele vai pegar o O e vai tirar do Fe. Então emite o quê? CO2 e sobra Fe. Isso é fabricação de aço. Tudo aqui que vocês estão olhando em volta ou é aço ou é cimento. Cimento é muito diferente. Ele vem do CaCO4, CaCO3. Imagina. Aí você pega o CaCO3, transforma em CaO e o CO2 você faz o quê? Percebe o problema? Ele vai muito além da gente falar que a empresa tal é poluidora. Não, é muito pior do que isso. E aí você vai para casa, ou então vai no RU e come a sua carninha. E o boi, meus amigos, tá bom?
que é um problemaço, cara. E isso já está se discutindo no mundo. E aí, o caminho encontrado e o caminho apontado pelos estudiosos da área está muito relacionado ao quê? Uma palavrinha chamada consumo sustentável, né? Que é a gente começar a discutir os nossos hábitos, né? A gente discutir esse modelo aqui de habitação, por exemplo, né? Até a gradezinha ali, ó, de ferro, ó, tá vendo? Tá? Tudo aqui é ferro e cimento, né? E aí vem o modelo, por exemplo, de você usar madeira, né? E aí um grande movimento de florestas comerciais para virar material de construção. É aquela maquininha lá que eles estão trabalhando, lembra que eu falei? De tentar tornar carbono negativo, né? Aí você vai fazer florestas comerciais para gerar madeira, para virar material de construção. Opa, mais uma luz vermelha. Falei a palavra que não devia. Florestas comerciais. Percebem como não é fácil a solução? É uma transformação extremamente complexa que a gente vai precisar fazer, tá? Não vou nem falar do carro elétrico que gera eletricidade. Estou olhando aqui, ó, tá, falta 8 minutos e 58 segundos. Aí, olha só. Não vou nem falar do carro elétrico, porque carro elétrico a gente tem um problemão ainda, né? Porque o carro elétrico, não esqueça que ele vai ser muito bom no Brasil, por exemplo, né? Onde eu tenho energia hidroelétrica. E lá na Califórnia, onde inventaram esse negócio lá que se difundiu lá, que você gera com carvão a eletricidade. Aí vira um prato cheio para o pessoal da energia fóssil, tá? Que mete o pau no carro elétrico. Fala, olha, e a bateria de lítio ainda polui, é perigosa. E aí é o pessoal que vem um discurso forte, que tem ganhado muita força, tá? Nessa supersimplificação dos problemas, tá? E fala assim, não, esse negócio de carro elétrico, acabar com combustível fóssil, vai piorar o meio ambiente. Tá? É porque a situação é complexa mesmo, não dá para supersimplificar. Eu tenho que fazer análise de ciclo de vida, já ouviu falar nisso, né? Análise de ciclo de vida é olhar cada aspecto que está envolvido, tá? Dentro da nossa discussão, da nossa sociedade, né? Mas aí, olha só, então o que é o tal do Acordo de Paris? Eu cheguei mais ou menos, ó, falta 7 minutos para acabar, eu cheguei na metade dos meus slides, mas pode deixar que o resto é o finalzinho, eu vou rapidinho. Bom, o que é o Acordo de Paris? O Acordo de Paris nós aceitamos, enquanto sociedade, né, 195 países disseram vamos envidar esforços para manter abaixo de 1,5 e nos comprometemos a manter abaixo de 2. Cada um diz o que pode fazer. Tá? Complexo esse negócio de cada um diz o que pode fazer, né? Mas funcionou, pelo menos por enquanto, né? Porque você está dizendo qual é o compromisso que você aguenta fazer. Às vezes, o compromisso é muito tímido, né? E aí os coleguinhas da comunidade internacional falam assim, pô, você vai assumir só isso, né? O Brasil está entre os melhores no momento, né? Eu não sei se foi aquela pressão que o Biden deu lá no Bolsonaro lá em... Porque você sabe que abriu, você sabe o que aconteceu, né? Bom, vou eu atrapalhar minha apresentação de novo, né? Obama entra no Acordo de Paris. Trump assume e fala, eu vou sair do Acordo de Paris. Igual, como é o nome do argentino lá, que também falou que vai sair do Acordo de Paris. A Argentina vai sair do Acordo de Paris. Milei, ele. Trump sai do Acordo de Paris, tá? Então o Acordo de Paris quase morre. Quando os Estados Unidos saem do Acordo de Paris, as ações de prevenção de mudanças climáticas, elas quase morrem, diminui. O preço do carbono, que é o mecanismo encontrado pelo corporativo para tentar quantificar dinheiro, né, em dinheiro isso aqui, o preço do carbono despenca. Por quê? Porque eu estou me preocupando menos com essa história de carbono. Aí entra o Biden eleito com uma pauta ambiental, né, pauta ambiental forte, né, durante a campanha, e o Biden assume em 21 de abril, ele chama uma coisa que chama Cúpula de Líderes. E aí, nosso presidente, ambientalista, todos conhecem, né? Assim, nosso presidente, ele vai... é presidente da época, né? Ele vai lá... cuidado, né? Aí ele vai lá e... O que acontece ali? O Biden faz um discurso dizendo, os Estados Unidos está de volta. E nós vamos assumir compromissos mais... vamos dizer assim, intensos do que o Obama tinha aceitado lá atrás. E nesse momento o Brasil assume o compromisso de... Opa, voltei aqui. Ó. Nesse momento o Brasil assume o compromisso de ser net zero 2050. Tá? O que é uma grande coisa. Tá? Não é a NDC brasileira que foi assinada lá no Acordo de Paris. Tá? Ele vai além disso. O que é interessante. Pode ser sob pressão ou não, mas o interessante é que o nosso atual presidente comprou a história e o Brasil está imbuído dessa tarefa net zero. Isso é muito importante para vocês, porque vocês, e aí eu estou falando para os alunos, serão os agentes condutores dessa transformação. Tá? Quando eu começar a falar para o plano aqui, vocês vão ver se eu tiver tempo, que só tem 5 minutinhos. A meta é
Em 2030, 50% de redução das nossas emissões. Dá para fazer, porque olha as nossas emissões. Tá vendo aquele verdinho daquele tamanho ali? Aquilo é floresta amazônica queimando. Tá vendo o amarelinho, sabe o que é? Boi arrotando. Tá, tem mais coisa. Boi arrotando é só porque era uma frase de efeito. Tá? Mas é mudança de uso da terra. Tipo assim, eu tenho um tipo de vegetação, eu corto e coloco outra que tem menos intensidade de carbono, que armazena menos carbono. Mas vocês estão vendo que eu tenho ali entre floresta amazônia e agropecuária, eu vou ter ali, fazendo a conta ali, quase 70%. É um problemão, não é? Porque o agro é importante. Não pode demonizar o agro também não, porque você come o agro. Tá? Então, é importante a gente sempre está ligado nisso. Né? E aí, como é que nós, enquanto sociedade, vamos fazer para enquadrar o agro? Isso é legal, isso é uma discussão interessante, que é a discussão que o professor estava levantando ali. Né? Então, a gente tem esse problema. Para o Brasil é mais fácil, porque é o tal do desmatamento ilegal. Ó, a gente resolve ele com polícia e exército. Polícia só não dá jeito, porque a floresta amazônica é grande pra caramba, precisa do exército para resolver. O problema é que o exército dá medo de vez em quando, né? Mas a gente resolve com isso. A gente tem que vigiar, vai ter que tentar diminuir isso. 50% em 2030 é fácil. É fácil lá. Olha aqui o Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo lá de cá. Cadê o tamanho do desmatamento? Tem. Ó, 12%. Mas vocês estão vendo aqui, ó, energia, indústria, agro e resíduo. Tá? Então, para Brasil é uma coisa, porque eu tenho a região Amazônia. Para o Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, que já aceitaram reduzir as emissões, tá? Assinaram o compromisso Race to Zero da ONU, tá? Isso daqui quer dizer que eu vou ter que mexer com atividade econômica, eu vou ter que mexer com um monte de coisa. Isso é difícil, tá? E é difícil você falar o seguinte: vamos descarbonizar. Beleza. Nós emitimos 30 milhões por ano, tá? 30 milhões de toneladas por ano. Sabe de onde vem 10 milhões de toneladas? Siderurgia. 10 milhões. Espírito Santo. 1/3. Fácil. Vamos descarbonizar a siderurgia. Pô, mas lembra do que eu falei antes? O que é siderurgia? FeO, eu vou tirar o O, né? E vou pegar ficar só com Fe e vou emitir o CO2. Então, como é que descarboniza a siderurgia? Não descarboniza. Tá? Descarboniza assim. Tem um jeito agora bastante interessante, que é muito, um uso muito mais caro, um aço muito mais caro, que é botar o hidrogênio. FeO. Continua, tá? Só que em vez de usar o C para tirar o O, você usa o H para tirar o O. Aí você, em vez de emitir CO2, você vai emitir H2O. Show de bola. Só que ainda é caro para chuchu. Então é um problema de quê? De tecnologia, né? Mas é o que a gente chama de setor de difícil descarbonização. O problema não é fácil, tá? Ele é bastante multifatorial. Para chegar no meu finalzinho, né, concluindo aqui a fala, tá? Então o Espírito Santo, ele entra no Race to Zero, assume o compromisso de 50%, vou passar rapidinho, mas eu vou deixar isso aqui com vocês, tá? Ele assume o compromisso de neutralizar suas emissões. São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, todos fizeram a mesma coisa, e os estados querem fazer a mesma coisa. Isso é muito difícil, tá? Porque o Brasil neutralizar, eu vou fazer reflorestamento na Amazônia, por exemplo, tá? Agora o Espírito Santo dentro da nossa área, a gente ser net zero. Isso é difícil, não é muito fácil. Mas a ideia básica é, como nós construímos? Estava comentando com o professor. A gente tem equipe multidisciplinar, então nós temos 23 professores de 6 instituições diferentes, um pessoal da agricultura, um pessoal do transporte, um pessoal da energia, um pessoal de indústria, e aí cada grupo está analisando o problema, e aí a gente tenta ver as soluções que são mais adequadas para o Espírito Santo, apresenta para o governo e discute, né? Com sindicatos, associações, mas também com os empresários. Federação das Indústrias, Federação dos Transportes. A ideia é gerar um plano que o pessoal vai executar. Porque se for um plano só do governo, Minas Gerais foi muito criticado pelo plano deles. Eles construíram um plano sem ouvir. Tá? São Paulo, o nosso plano está muito parecidos, né? Então eu tenho alguém que é o grupo de sustentação, tá? Que valida constantemente. Bom, tá a lista de todo mundo aqui, como o material vai ficar para vocês, depois vocês podem olhar à vontade e eu vou deixar inclusive o plano para vocês. Mas a ideia é igual o paper de revista. A gente escreve, manda para o grupo de sustentação. O grupo de sustentação critica, devolve um monte de comentário. O grupo de sustentação são as empresas, os sindicatos patronais, os sindicatos catadores, SOS Mata Atlântica, eles devolvem para a gente as correções. A gente vai pegar,
tentar incorporar as visões e manda de novo. E aí a gente fica nessa versão, né? Faz versão 1, versão 2, versão 3. Se tudo der certo, versão final vai ser colocada em consulta pública na COP agora em comecinho de dezembro. Tá? Essas são as nossas emissões, né? Então a gente dividiu em políticas para o setor industrial, políticas para o transporte, políticas para o resíduo e políticas para a FOLU. Quando entrar em consulta pública, é bastante importante vocês darem lá os pitacos, tá? Bom, a ideia básica é... passei 22 segundos já, então já vou concluindo. A ideia principal é políticas estratégicas, minimizar, depois aumentar a eficiência e mecanismos de compensação e captura. Mecanismo de compensação e captura sempre tem que ser o último, porque esse é aquele que é o acusado do greenwashing, que o professor falou, economia pintada de verde. Eu continuo emitindo, mas eu vou e planto uma arvrinha para... Tá? Vai dar um tapa na parada, todo mundo fica feliz, tá? A solução não é plantar árvore para compensar. A solução é mudar o processo para você parar de emitir. Tá? E aí plantar a árvorezinha vai acabar tendo que ser a nossa solução, tá, gente? Assim, sendo bem sincero, porque a gente tem um monte de processos de difícil descarbonização. Tá? Então a gente vai ter sim um componente ainda de compensação, ele sempre vai existir. Então, para cada área, eu não vou explicar detalhadamente, mas assim, a ideia foi construir aquela ideia de planejamento estratégico. Tenho certeza que vários de vocês já participaram aqui daquele negócio, que às vezes é um chato pra caramba, né? Missão, visão, políticas, diretrizes, estratégias. Mas é ótimo para você garantir participação de um montão de gente. Tá? Primeiro você valida quais são as políticas, depois você valida quais são as diretrizes, e finalmente você valida o que você vai fazer. E todo mundo concorda. Ou não. Mas a ideia é essa. Então a gente tem os planos completos, só chegando no final para deixar esse gráfico aqui para vocês. Isso. Esses documentos eles são todos disponíveis, tá, gente? Ainda não é a versão final do plano, essa versão a gente chama de versão orientativa, que é o seguinte, a gente validou as estratégias que a gente ia usar. Agora a gente está fazendo conta de, vocês vão aceitar a floresta comercial? Quanto é que vocês vão aceitar de hectares adicionais de floresta comercial? Todos os parceiros têm que validar a ideia, tá? Então, dê uma olhada lá, ó. O primeiro é aquela leitura rápida, são 28 páginas, mas metade está em inglês, né? Aquele texto em 2 colunas, né? Um texto em português e inglês, então se você espremer mesmo vai dar umas 10 páginas, um monte de gráfico e tal. Opa! Esse daqui é o caderno de metodologia e esse aqui é o plano. Aí tem uma parte de diagnóstico, fala das emissões, quais são, aí depois fala das estratégias, explica. Esse aqui é um pouquinho mais chato, tem quase 200 páginas. Tá bom? Estamos aprendendo com o IPCC, né? Faz um facinho para ler e um outro que é demorado. Tá? Mas, gente, é isso. Obrigado.